Olá, cá estamos de volta, meus amigos, com mais um A Meu Ver. Hoje partilho convosco uma reflexão que me diz respeito também em torno dos novos velhos. O velho é uma palavra que tem uma conotação negativa. A ideia que associamos é alguma coisa que está a gasto, está a usar, ou mesmo que já não serve para funcionar, para trabalhar. É essa a ideia que associamos a velho. E quando na nossa sociedade falamos de velhos, estamos a falar das pessoas de mais idade. A palavra velho é tão negativa que em muitos países ela praticamente foi abandonada, substituída, enfim, por alguns eufemismos ou por palavras mais agradáveis, mais suaves, como por exemplo senior citizen, cidadão sénior, terceira idade, pessoas de mais idade, pessoa idosa, portanto que tem mais idade, para não usar a palavra com essa conotação negativa de velho. O grande Agostinho da Silva, o nosso maior filósofo dos últimos tempos, pelo menos do século XX, claramente foi o maior filósofo, que já partiu e que eu tive a oportunidade e a felicidade de o conhecer, pronunciava-se assim, numa entrevista, aliás, à RTP, ao Miguel Sousa Tavares, sobre o que é ser velho. Mas a minha pergunta é sobretudo o que é ser velho? O velho é apenas um termo que nós usamos referido a tempo, e nada mais que tempo. Então, para a minha parte, pelo menos, o que é preciso dizer é que se eu refiro isso ao tempo do passado, eu sou muito recente no passado. Nós temos na humanidade do passado de 4 ou 5 milhões de anos. Isso. Eu nasci apenas há 82, não 84, como se diz há bocado, não é? Mas 82, mas eu sou muito recente. Se é referência ao tempo presente, o presente, logo que damos por ele, é imediatamente passado, nem existe no presente. Quanto ao futuro, ainda não nasci. Não é que sou recentíssimo, então quanto ao futuro. Sr. Professor, isso é uma explicação muito filosófica e um bocado complicada. Não é filosófica, é referência a tempo que se faz. Agora, o que se costuma fazer é uma referência ao tempo de trabalho útil da pessoa. Quando se diz que alguma coisa está velha, seja gente, seja um pano, seja uma mesa, quer dizer que já não serve. O que se refere ao tempo de serviço que ela durou. Porque temos a mania nesta nossa cultura, que felizmente está acabando, que a vida se fez para trabalhar, que a vida se fez para prestar serviço, e não que a vida apenas se fez para viver. Como isso tem sido a mania, sobretudo, do hemisfério norte, e não é o hemisfério norte do Equador, não? É o hemisfério ao norte de uma linha que passa pela fronteira do México com os Estados Unidos, passa na fronteira da Península Ibérica com a Europa, passa na fronteira da Manchúria, por exemplo, de um lado a China, do outro a Sibéria Russa. Então, como essa civilização está efetivamente acabando, basta lembrarmos de que as taxas de natalidade são negativas, mas temos o outro hemisfério, o para-sul desse, em que efetivamente a vida não é feita para trabalhar, a vida é feita efetivamente para viver. É interessante porque todas as pessoas acham que não são velhos. Eu também acho que não sou velho, nem me sinto velho. Nós continuamos a ter de nós próprios a referência e a idade da nossa juventude, da nossa adolescência, da nossa infância, conforme as memórias nos trazem os tempos que vivemos. O velho é sempre o outro. Nós entendemos que, olha, fulano está tão velho, porque não nos vemos a nós próprios. Os outros dirão, eventualmente, de nós, olha, está tão velho. A ideia é que o velho é o outro. Todavia, as pessoas de idade, chamemos os velhos, são uma parte importantíssima da sociedade. Importante do ponto de vista numérico. Em Portugal, cerca de 1/4 da população portuguesa tem mais de 65 anos, ou seja, 1/4 da população portuguesa poderá ser designada de velha, entendendo-se que a terceira idade é normalmente associada aos 65 anos ou mais.
Portanto, 25% da população portuguesa tem mais de 65 anos. É uma parte importantíssima da sociedade. É uma parte importante de consumidores. É interessante porque durante muitos anos, por exemplo, na área da televisão, no mercado de televisão, o público de terceira idade, de mais idade, não era um público interessante do ponto de vista das audiências, procurava-se visar sempre os públicos mais jovens, atrair o público jovem. Hoje, erradamente, hoje percebe-se que era um equívoco. Na verdade, não só porque numericamente as pessoas de mais idade são uma parte significativa da audiência, em termos de número de habitantes, mas também em termos das pessoas que têm disponibilidade para ver televisão, por exemplo. E os idosos veem mais televisão, até porque a televisão funciona como uma forma de acompanhamento para aqueles que vivem sozinhos. Portanto, o público mais velho é um público bastante consumidor de audiovisual, é um público que esta geração é a primeira geração que tem alguma disponibilidade financeira, já que é a primeira geração que marido e mulher descontaram para a Segurança Social e, portanto, ambos têm pensões de reforma. Estamos a falar da classe média e classe média alta. Na verdade, os mais desafortunados, aqueles que são mais pobres, as pensões são pequenas e, portanto, a disponibilidade para o consumo é quase nula. Muitas vezes a pensão dá para pagar os medicamentos e alguma coisa para comer e às vezes com dificuldade, e esses são uma parte importante dos nossos idosos. Mas, enfim, se olharmos à média e à classe média, é a primeira vez que esta geração tem alguma disponibilidade, na medida em que, em muitos casos, os filhos já saíram de casa e foram fazer a sua vida, já não há encargos com a prestação da casa e, por outro lado, marido e mulher recebem as suas pensões e, portanto, há alguma disponibilidade para gastar. As pessoas também de mais idade passam muito tempo nos centros comerciais, nas lojas, às vezes só para passear ou para ver os produtos, mas acabam por consumir e, portanto, o público de idade, hoje, em matéria de audiovisual, é um público importante do ponto de vista da audiência. É claro que isso que eu estava a referir, o aspecto económico e financeiro da terceira idade, é um aspecto muito significativo quando nós pensamos na reforma. E pensamos na reforma como um momento em que, ao fim de uma carreira contributiva mais ou menos longa e atingindo uma determinada idade, as pessoas vão descansar e receber aquilo que investiram ao longo dos descontos que fizeram na sua vida. Daí que, e falo nisso para aqueles que são mais jovens, ou para aqueles que são de média idade, 40, 50 anos, e que ainda pensam que a reforma está a uma grande distância e que essa terceira idade vai longa ainda, vai chegar lá muito mais para a frente. A verdade é que o aspecto financeiro dessa fase da vida é um aspecto que deve ser cuidado, que deve ser pensado, porque é decisivo para a qualidade de vida que a pessoa nessa terceira idade pode vir a ter. Ora bem, quando nós pensamos em gente como, e vou usar nomes de estrelas, de cantores famosos, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Paul McCartney, todos esses nomes que eu citei são pessoas com 80 e mais anos, só a Bethânia, que creio que tem 78 ainda, mas o Caetano já tem mais de 80, o Chico Buarque também, toda essa geração maravilhosa corrompeu, o Ney Matogrosso, toda essa geração corrompeu com convenções, que foi decisiva, que foi moderna, que foi irreverente. Toda essa geração tem mais de 80 anos, continua ativa a criar, a produzir, a criar música, a maravilhar-nos a todos com os seus concertos. Paul McCartney, com 83 anos, ainda aguenta 2 horas no palco a tocar, com a mesma vontade de viver. O que nos faz pensar que, de facto, isso da idade é muito relativo. Envelhecer é um processo genético de evolução natural. As nossas células não se reproduzem da mesma maneira, os nossos órgãos vão perdendo funcionalidade, desgaste natural,
e envelhecer é quase incontornável. Já ser velho, não. Ser velho é opcional. Ser velho é opcional. Envelhecer é natural, ser velho é opcional. E quem não quer se sentir velho tem que fazer alguma coisa contra isso. Quer do ponto de vista físico, manter alguma atividade, lutar mesmo contra as pequenas dores das artroses e das dificuldades musculares, mas ir fazendo exercício e manter alguma elasticidade no seu corpo, mas essencialmente no seu cérebro. O homem, como dizia Agostinho da Silva, eu gosto muito dessa ideia dele, não foi feito para trabalhar. O homem foi feito para viver. Trabalha por uma necessidade de uma organização social e económica da sociedade como está, mas a ver, como ele dizia, com todas as máquinas, com a inteligência artificial, cada vez o homem vai ter que trabalhar menos e eventualmente poderemos pensar numa sociedade daqui a alguns anos largos, e se calhar não tão largos, em que não será necessário trabalhar. E, portanto, o homem foi feito, como dizia Agostinho da Silva, para criar. E é importante que cada um de nós tenha um projeto de vida. Um projeto de vida mesmo na terceira idade. Um projeto de vida criativo. É uma pessoa que sabe fazer trabalhos manuais, é uma pessoa que se entretém com bricolagem, é outro que gosta de pintar, ou aprende a pintar e nunca aprendeu a pintar, ou aprende a tocar música, ou dança, ou faz exercício físico, ou eu tenho amigos, não os vou citar, mas são amigos de coração que com 70 e tal anos fazem grandes caminhadas a pé, fazem trilhos, andam de bicicleta, descobrem novos sítios do mundo, viajam, conhecem outras pessoas, aprendem a dançar e vão para aulas de dança. E isso é extremamente importante do ponto de vista do nosso cérebro, para não ser velho. Envelhecer, sim, é incontornável quase. Ser velho é opcional, apesar de que, e isso é curioso, há um grande cientista americano, professor da Harvard, David Sinclair. Quem quiser procure no Twitter, por exemplo, o David Sinclair. O David Sinclair é um geneticista, professor da Harvard, que vem há largos anos a defender que o envelhecimento não é um processo incontornável e que é uma doença e que pode ser tratado na sua raiz. É de veras curiosa essa abordagem, e ele próprio faz parte de uma sociedade, uma empresa que está a testar do ponto de vista de laboratório medicação, médicos, químicos que podem reverter, retardar e até reverter o processo de envelhecimento. É interessante pensar nisso e como o homem se preocupa com essa questão do envelhecimento. Mas enquanto não chegamos lá, enquanto não chegamos a essa juventude eterna, vamos pelo menos fazer algum esforço para criar, para nos entretermos, para termos um projeto de vida nesta fase da vida, que esperemos que seja o mais longa possível e que traz, de facto, à baila uma nova geração de velhos, uma geração muito mais ativa, uma geração criativa, uma geração que envelhece, mas que se recusa a ser velho. E escolhi para tema desta reflexão sobre o envelhecimento um poema de Miguel Torga, escrito em 83, Coimbra, a sua terra de residência, não a sua terra natal, a sua terra de origem, que era transmontano, mas a sua terra de residência, onde exerceu medicina tantos anos. E o poema chama-se Prescrição, é sobre este tema de que estamos a falar. Deixa passar as horas sem as contar. Alheia a cada instante, vive a viver a vida, a eternidade. Feliz é quem não sabe a própria idade, e em nenhum ano pode envelhecer. Dura encantada na realidade, negar o tempo é o único modo de o vencer. Até o próximo, a meu ver.